E aí, galerinha, vamos a mais um exercício de campo elétrico. O exercício que a gente vai fazer é o exercício número 6, que está na página 50 do nosso livro. E ele diz o seguinte: duas pequenas esferas idênticas eletrizadas, uma positivamente e outra negativamente, com carga de 3,6 microcoulombs cada uma, estão separadas por uma distância de 60 centímetros, no vácuo, onde a constante eletrostática vale K0 igual a 9 vezes 10 a 9 newtons vezes metro quadrado dividido por coulombs ao quadrado. A alternativa A pede a força elétrica F, entre elas é de atração ou de repulsão, e qual sua intensidade, e a alternativa B pede determine o valor do campo elétrico resultante E no ponto médio entre as esferas. Essa questão, galera, ela é de campo elétrico devido a várias cargas, ela é um pouquinho mais trabalhosa, mas não quer dizer que ela é difícil, tá? Não é muito difícil, não. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é entender a questão. O exercício está nos dizendo que a gente tem duas pequenas esferas eletrizadas. Uma positivamente e outra negativamente. Então, aqui, uma das esferas ela é positiva e a outra é negativa. Tá ok? E ele diz que a carga de cada uma delas vale 3,6 microcoulomb. Então, vamos anotar aqui. A carga dela vale 3,6 micro, a gente já sabe que vale 10 na menos 6, ok? E aqui a carga 2 tem o mesmo valor de 3,6 vezes 10 na menos 6 coulombs. E elas estão separadas uma da outra por uma distância de 60 centímetros. Então, vamos exemplificar aqui a distância. Essa distância entre elas vale 60 centímetros. No vácuo, onde a constante eletrostática, K0, vale 9 vezes 10 na 9 newtons vezes metros quadrados, dividido por coulombs ao quadrado. Então, essa é a situação que a gente tem duas cargas, uma positiva e outra negativa, separadas por uma distância de 60 centímetros, e ele deu o valor de cada uma das cargas e quanto que vale a constante eletrostática. A alternativa A é muito simples, ele pede a força, se a força de interação entre elas é de atração ou de repulsão. Nesse caso, como a gente sabe que uma carga é positiva e a outra é negativa, certo? A carga de sinais opostos, elas vão se atrair. Então, essa força vai ser de atração. Então, vamos desenhar a força aqui. Essa daqui é a força entre elas, tá ok? Ela é de atração. E ele quer saber quanto que vale essa força. Então, como que a gente vai calcular essa força? Para calcular essa força, a gente vai utilizar a lei de Coulomb, que diz que a força elétrica é igual a constante eletrostática vezes carga 1 vezes carga 2 dividido pela distância entre elas ao quadrado, certo? E a gente só substitui os valores que a gente tem, que a gente vai encontrar a força. Nesse caso, a constante eletrostática vale 9 vezes 10 na 9. O valor da carga 1 é de 3,6 vezes 10 na menos 6. O valor da carga 2 é igual, então também 3,6 vezes 10 na menos 6. E a distância entre elas vale 60 centímetros. Tem um detalhe aqui, galera, a gente não pode usar essa distância em centímetros. Logo, a gente tem que transformar ela para metros. Isso vai nos resultar em 0,6 metros, que também é a mesma coisa que 6 vezes 10 na menos 1 metros. Isso vai facilitar a gente na hora de calcular. Para quem não sabe como faz essa conversão, vou fazer ela aqui rapidinho no cantinho. Se 1 metro tem 100 centímetros, quantos metros vai ter 60 centímetros? Aí é só a gente fazer a regra de 3, isso vai nos resultar em 100x é igual a 60, logo x vai ser igual a 60 dividido por 100, cortando 0 com 0, x vai nos resultar em 0,6 metros. Substituindo esse valor aqui embaixo, eu vou ter 6
vezes 10 na menos 1 ao quadrado. E agora é só resolver isso tudo. Obviamente, a gente vai precisar de uma calculadora para resolver essa continha, né? Então, eu não vou entrar nos pormenores, só vamos dar o resultado final. Logo, isso daqui, ó, fazendo 9 vezes 3,6 vezes 3,6, vai me resultar em 116,64. E a potência de 10, o que eu faço com ela? Eu mantenho a base 10 e somo os expoentes. Então, fazendo 9 mais menos 6, isso vai me resultar em 3, mais menos 6, isso vai me resultar em menos 3. E tudo isso dividido por 6 ao quadrado, que é 36, mantenho a base 10 e multiplico os expoentes. Multiplicando menos 1 por 2, eu vou ter menos 2. E depois é só realizar essa divisão. Então, 116,64 dividido por 36 vai me resultar em 3,24. Eu mantenho a base 10 e faço o expoente de cima menos o expoente de baixo. Logo, eu vou ter menos 3 menos menos 2, que vai me resultar em menos 3 mais 2, e isso aqui vai ficar menos 1. A unidade de força elétrica é newtons, tá ok? Logo, isso daqui também é a mesma coisa que 0,324 newtons, que é a resposta lá do nosso livro. Mas qualquer uma das duas respostas é aceitável, tá ok? Se chegar nessa resposta aqui, tá certo, não tá errado. E agora vem a parte um pouquinho mais complicada, que é a parte da letra B, tá ok? O que a letra B pede? Ela quer saber o valor do campo elétrico resultante E no ponto médio entre as esferas. Essa é um pouquinho mais complexa. Olha só, a gente tem aqui a primeira esfera, tem aqui a segunda esfera. Vou chamar de carga 1 e carga 2, tá ok? E eu quero saber quanto que vale o campo elétrico resultante no ponto exatamente no meio das duas esferas. Um ponto que eu vou chamar de ponto P, que é um ponto qualquer, tá ok? Esse ponto P, a gente sabe que essa distância entre a carga 1 e a carga 2 vale 60 centímetros. Se esse ponto P está exatamente no meio entre as duas esferas, eu sei que essa distância vale 30 centímetros e essa distância também vale 30 centímetros, tá ok? Para eu saber o campo elétrico resultante nesse ponto aqui, eu tenho que considerar que eu tenho duas cargas elétricas criando campo nesse ponto. Logo, eu vou ter o campo elétrico criado pela carga Q1 e o campo elétrico criado pela carga Q2. Então, percebam que eu vou ter dois campos elétricos criados nesse ponto. Logo, para eu saber o campo elétrico resultante, eu tenho que fazer a soma vetorial. Olha só, o campo elétrico resultante vai ser a soma vetorial do campo elétrico 1 mais o campo elétrico 2, que são os dois campos elétricos criados nesse ponto aqui, o campo criado pela carga 1 e o campo criado pela carga 2. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que calcular o campo elétrico criado pela carga 1, depois calcular o campo elétrico criado pela carga 2 e fazer a soma vetorial desses dois campos. Mas, nesse exercício especificamente, eu tenho uma particularidade. Qual é? Quando eu vou calcular o campo elétrico, como que eu faço isso? Eu utilizo a formulação que diz que o campo elétrico é igual a constante eletrostática vezes carga Qzão dividido por distância ao quadrado, correto? Nesse caso, olha só, se eu quero calcular o campo elétrico 1, que é o campo elétrico criado pela carga 1, eu vou usar também a distância 1. Notem que a gente sabe que as duas cargas têm o mesmo valor, correto? Então, só que uma é positiva e a outra é negativa. Depois a gente vai ver o que isso vai resultar. Mas as duas cargas têm o mesmo valor. A constante eletrostática vai ser o mesmo para os dois casos. E a distância da carga até o ponto também é igual nos dois casos. Logo, eu posso dizer que nesse exemplo aqui, o campo elétrico 1 vai ser igual ao campo elétrico 2, já que a constante eletrostática é igual
para os dois casos, e as duas cargas são iguais e a distância até o ponto também é igual. Agora, como uma carga é positiva e a outra é negativa, o que isso vai me acarretar? Carga positiva cria campo apontando para fora. Logo, o campo 1 aponta para lá. Está aqui o campo 1. E carga negativa cria campo apontando para dentro. Logo, o campo elétrico da carga 2 também aponta para lá. Vou chamar de campo 2. Depois, na hora que a gente for fazer a soma vetorial desses dois campos, a gente vai ter que saber para onde que eles estão apontando, tá ok? Mas primeiro vamos calcular eles. Então, como eu sei que os dois campos vão ter o mesmo valor, vai ficar mais fácil. Eu posso calcular só uma vez e eu vou saber o valor dos dois. Logo, eu sei que o campo elétrico 1 é igual ao campo elétrico 2, que ele vai ser igual a constante eletrostática vezes carga quesão dividido pela distância ao quadrado, correto? A constante eletrostática, nesse caso, a gente sabe que vale 9 vezes 10 na 9. A carga quesão vale 3,6 vezes 10 na menos 6. E a distância até o ponto, nesse caso, vai valer 3 vezes 10 na menos 1, que é a metade da distância total, ao quadrado, porque a fórmula eleva ao quadrado. Logo, resolvendo isso daqui, eu vou ter o seguinte. Antes de fazer essa multiplicação, eu vou elevar essa parte de baixo ao quadrado, que vai ficar um pouquinho mais fácil de resolver essa conta. Então, olha só, percebam, eu tenho 9 vezes 10 na 9, que multiplica 3,6 vezes 10 na menos 6. Tudo isso dividido, 3 ao quadrado vai ser 9, 10 na menos 1 ao quadrado, mantenho a base 10 e multiplico os expoentes. Então, menos 1 vezes 2 vai ser menos 2. Por que eu falei que isso ia ficar mais fácil? Percebam que eu tenho 9 aqui em cima e eu tenho 9 aqui embaixo. Está tudo multiplicando aqui em cima, está tudo multiplicando aqui embaixo, logo eu posso cortar esses dois 9s. Então, isso aqui vai me resultar em 3,6 vezes 10 na menos 6 vezes 10 na 9, dividido por 10 na menos 2. Agora é só fazer as continhas utilizando os expoentes, né? Então, olha, 3,6 vezes 10 na menos 6 vezes 10 na 9 vai me resultar em 3,6. Mantenho a base 10 e somo os expoentes. Então, menos 6 mais 9 vai me resultar em 3, dividido por 10 na menos 2. Fazendo essa divisão, isso vai me resultar em 3,6. Mantenho a base 10 e faço expoente de cima menos expoente de baixo. Então, eu vou ter 3 menos menos 2, vai ser 3 mais 2, que vai dar 5. A unidade de campo elétrico é newtons por coulomb. Como eu falei, esse valor é o mesmo para os dois campos, tanto para o campo 1 quanto para o campo 2. Agora, o que eu tenho que fazer? Basta eu fazer a soma vetorial desses dois campos que eu vou ter o campo resultante. Então, como eu falei, agora, para onde esses campos estão apontando é muito importante. Por quê? Quando eu vou fazer uma soma vetorial, eu tenho que observar se os dois campos estão apontando para o mesmo lado ou para lados contrários. Se eles estão apontando para o mesmo lado, é só eu somar o valor dos dois. Se eles estiverem apontando para lados contrários, eu vou ter que subtrair o valor dos dois. Tem um segredinho que deixa isso mais fácil. Olha só, se eu considerar esse ponto aqui como sendo ponto zero, e eu considerar tudo que vai para a direita positivo e tudo que aponta para a esquerda negativo, vai ficar mais fácil de efetuar essa soma vetorial. Como eu estou considerando tudo que vai para a esquerda positivo, eu sei que o campo resultante vai ser igual ao campo 1, como ele está apontando para a direita, vai ser positivo, vai ser 3,6 vezes 10 na 5, mais o campo 2, como está apontando para a direita, também vai ser positivo. Então, 3,6 vezes 10 na 5. Como eu falei, quando eles estão apontando para o mesmo sentido, eu vou somar os dois, certo? Então, é isso que está acontecendo aqui. Lembrando, quando eu tiver uma soma vetorial, a primeira coisa que eu tenho que observar é se os expoentes do 10 são iguais. Como nesse caso, os expoentes do 10 são iguais, é só eu efetuar a soma. Então, 3,6 mais 3,6 vai me resultar em 7,2
e eu mantenho o expoente, então 10 na 5 newtons por coulomb. E aqui a gente chega no final do exercício. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deem um joinha aí embaixo, dá um like, comentem o que vocês acharam do vídeo e até a próxima.